Quando a mulher de Deus confunde zelo com excesso. Deixa eu te ensinar o que eu aprendi. O texto que eu quero usar com vocês é Lucas 10, versos 38 e 42. Hoje eu quero falar com vocês sobre o tema muito importante, quando a mulher de Deus confunde zelo com excesso. É a história da Marta e a história da Maria. Mas antes de começar, eu quero fazer uma pergunta a você. Você já se sentiu culpada por estar cansada de servir? Você ama a Deus, ama a sua família, ama a igreja, ama as pessoas, ama fazer as coisas bem feitas, mas por dentro sente que está sempre no limite. Talvez você seja aquela mulher que organiza, a mulher que resolve, a mulher que serve, a mulher que ouve, a mulher que ajuda, a mulher que prepara, a mulher que limpa, a mulher que aconselha, a mulher que intercede e ainda tenta sorrir no meio disso tudo, para parecer que está tudo bem. Mas eu quero dizer algo muito importante. Nem todo o excesso é zelo. Às vezes aquilo que chamamos de zelo é uma alma inquieta, tentando provar valor, tentando controlar tudo, tentando carregar pesos que Deus não mandou a gente carregar. Em Lucas 10, encontramos Marta, uma mulher que recebeu Jesus em sua casa. Ela estava servindo e servir não era errado. O problema não estava nas mãos ocupadas de Marta. O problema estava no coração inquieto de Marta. Jesus não repreendeu o serviço, Jesus tratou a inquietação. Mas vamos ao texto. A Bíblia diz que Jesus entrou em uma aldeia e certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria. Ela ficou assentada aos pés do Senhor ouvindo sua palavra. Marta, porém, andava distraída e com muito serviço. E ela se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa que a minha irmã me deixe servir só? E Jesus, então, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muita coisa, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Esse texto é profundo, porque ele não está simplesmente comparando duas mulheres, ele está revelando dois estados interiores. Marta estava servindo, Maria estava ouvindo. Marta estava ativa, Maria estava sentada. Marta estava ocupada, Maria estava aos pés de Jesus. Mas o ponto principal aqui não é dizer que Marta era ruim e Maria era boa. Marta não era uma mulher errada, Marta não era uma mulher carnal. Marta não era uma mulher sem amor por Jesus. Pelo contrário, foi ela que recebeu Jesus na sua casa. Marta era hospitaleira, Marta era prática, Marta era responsável. Marta era trabalhadora. Marta queria servir bem. E aqui já temos uma grande lição a ser aprendida. O problema de Marta não era o serviço. O problema era a inquietação. Marta estava fazendo uma coisa boa, mas estava fazendo com a alma sobrecarregada. E isso fala muito com a mulher cristã de hoje, principalmente com a mulher que serve, com a pastora, com a esposa de pastor, com a líder de mulheres, com a mulher que cuida da casa, com a mulher que cuida da igreja, com a mulher que cuida dos filhos, com a mulher que escuta outras mulheres, com a mulher que todo mundo procura quando está em crise. Muitas vezes essa mulher ela está servindo, mas está servindo cansada, está servindo irritada, está servindo ansiosa, está servindo ressentida, está servindo no automático, está servindo com a alma gritando por socorro. E é aqui que precisamos prestar atenção, porque servir é bom, mas servir inquieta adoece. Zelo é bom, mas excesso destrói. Responsabilidade é maturidade, mas controle excessivo pode revelar a ansiedade. Disponibilidade é virtude, mas viver sem limites pode virar adoecimento. Marta tinha serviço nas mãos, mas inquietação na sua alma. E talvez essa seja a realidade de muitas mulheres, de mulheres que eu estou falando agora. Por fora, tudo funcionando, por dentro, tudo bagunçado. Por fora, agenda cheia, mas por dentro, a alma cansada.
Por fora, ministério ativo. Por dentro, coração sobrecarregado. Por fora, todo mundo dizendo como ela é forte. Mas por dentro, ela está pensando seriamente. Eu não estou dando conta mais. E aqui eu quero ser muito clara, cansaço não é necessariamente falta de fé. Sentir-se sobrecarregado não significa que você não ama a Deus. Reconhecer limites não é fraqueza espiritual. O problema não é admitir que está cansado, o problema é ignorar o cansaço até adoecer. Marta estava servindo, mas Jesus olhou além do serviço. Jesus olhou para o estado da alma dela. E essa é uma das coisas mais lindas sobre Cristo. Ele não vê como apenas o que nós fazemos, ele vê como está por dentro enquanto nós fazemos. As pessoas veem sua entrega, Jesus vê sua exaustão. As pessoas veem sua força, Jesus vê suas lágrimas escondidas. As pessoas veem produtividade, mas Jesus vê a sua alma inquieta. Então a pergunta hoje não é apenas, você está servindo? A pergunta é, como está a sua alma quando você serve? Você ainda serve com alegria? Ou serve com irritação? Ou serve por amor? Ou serve por culpa? Você serve por obediência ou você serve tentando provar o seu valor? Você serve com liberdade ou serve com medo de decepcionar os outros? Qual é a sua resposta para todas essas perguntas? Ou por que você acha que tudo depende de você? Porque existe um perigo silencioso aqui, querida irmã, na vida da mulher cristã. O perigo de chamar excesso de zelo. A mulher diz, eu só quero fazer bem feito. Mas no fundo ela não consegue descansar. Ela diz, é para Deus. Mas no fundo está ressentida porque ninguém reconhece. Ela diz, alguém precisa fazer. Mas no fundo sente que tudo depende somente dela. Ela diz, eu dou conta. Mas no fundo está esgotada. E muitas vezes esse excesso vem vestido de espiritualidade. Parece zelo, parece dedicação, parece responsabilidade, mas por trás pode haver um negocinho chamado ansiedade. Algo chamado medo, culpa, necessidade de aprovação, dificuldade de dizer não, vontade de controlar tudo. E Jesus não trata apenas o comportamento, Jesus trata a nossa raiz. No texto, Marta estava tão ocupada servindo Jesus que não conseguiu parar para ouvir Jesus. Isso é muito sério, irmãos. Jesus estava dentro da casa dela, a palavra estava sendo ensinada ali. Maria percebeu a prioridade daquele momento, ela se assentou aos pés do Senhor, mas Marta estava tão distraída com os muitos serviços da casa. Veja bem, o texto não diz apenas que Marta servia, ele diz que Marta andava distraída. Essa é uma palavra muito importante. Ela estava dividida, fragmentada interiormente. O corpo estava em um lugar e a mente estava em outro. As mãos estavam servindo de fato ao Senhor, mas o coração estava extremamente inquieto. E esse é um risco para todas nós. É possível estarmos ocupadas com as coisas de Deus e distante da presença de Deus. É possível trabalhar na igreja e estar espiritualmente seca. É possível liderar mulheres e estar emocionalmente quebrada. É possível ensinar sobre Deus e não assentar aos pés de Cristo. É possível cuidar de todo mundo e estar perdendo a própria alma. Marta estava recebendo, mas não estava desfrutando de nada de Jesus. Ela tinha Jesus em casa, mas perdeu a escuta por causa da agitação. Isso precisa nos confrontar, irmãos, porque muitas mulheres fazem muitas coisas para Deus, mas quase não param para estar com Deus. Preparam reuniões, preparam culto,
preparam estudos bíblicos, preparam encontro de mulheres, preparam aconselhamento, preparam comida, preparam roupa, prepara casa, prepara agenda, prepara tudo. Mas não preparam o ouvido e o coração para escutarem o que Jesus tem a falar. E com o tempo, o serviço que deveria ser fruto da comunhão passa a substituir a comunhão. Isso é perigoso, porque o serviço para Deus nunca deve substituir a comunhão com Deus. Repita isso no seu coração: o serviço para Deus nunca deve substituir a comunhão com Deus. Deus não quer apenas suas mãos ocupadas, Ele quer o seu coração inteiro. Deus não está interessado apenas na sua própria produtividade ministerial, Ele também se importa com sua alma. Talvez você tenha ajudado muitas pessoas nessa semana, mas você se assentou aos pés de Jesus para ouvi-lo. Talvez você tenha aconselhado alguém, mas você abriu o seu próprio coração diante do Senhor. Talvez você tenha orado por outras mulheres, mas você apresentou a sua própria vida a Deus. Talvez você tenha ensinado a palavra, mas permitiu que essa palavra ensinasse a você. Talvez você tenha cuidado de todo mundo, mas permitiu ser cuidado por Cristo. Essa é a pergunta. Porque uma mulher não vive apenas de atividade, ela vive de presença, ela vive de palavra, ela vive de graça, ela vive de comunhão com Deus. Quando perdemos isso, o serviço vira um peso. A responsabilidade vira cobrança, o cuidado vira sobrecarga, o zelo, ele vira excesso. Agora observe a fala de Marta. Ela chega para Jesus e diz: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Essa frase revela muita coisa. Primeiro, Marta se sentia sozinha. Ela diz: minha irmã me deixou servir só. Quantas mulheres vivem exatamente assim? Só eu faço, só eu vejo, só eu resolvo, só eu cuido, só eu percebo, só eu carrego. Ninguém me ajuda. Ninguém reconhece. Ninguém se importa. E esse sentimento é muito comum em mulheres sobrecarregadas. E precisamos ser honestas aqui. Às vezes, realmente existe falta de ajuda. Às vezes, realmente existe omissão dos outros. E precisamos ser honestos. Às vezes, realmente falta ajuda. Às vezes, realmente existe omissão dos outros. Às vezes, realmente, algumas mulheres carregam pesos que deviam ser divididos. Mas o texto nos mostra algo além. Marta não apenas se sentia sozinha, ela também questionou o cuidado de Jesus. Ela disse: Senhor, não se importas? Essa frase, irmãos, ela é muito forte, porque a alma cansada começa a interpretar silêncio como abandono. Quando a mulher está esgotada, ela pode pensar: Deus não está me vendo. Jesus não se importa, porque ninguém me ajuda. Porque tudo sobra para mim, porque eu tenho de dar conta de tudo. O cansaço distorce a percepção, a sobrecarga muda a forma como enxergamos Deus. Marta estava diante de Jesus, mas por causa da inquietação, ela pergunta se Jesus se importava. Isso acontece conosco também. Quando estamos sobrecarregadas, começamos a interpretar tudo pela lente do cansaço. A fala do outro parece cobrança. A ausência do outro parece rejeição. A demora de Deus parece descaso. A escolha de outra pessoa parece injustiça. E foi isso que aconteceu com Marta. Ela olhou para Maria não como irmã que estava ouvindo Jesus, mas como alguém que estava deixando ela sozinha. A inquietação distorce nossa percepção sobre os outros. E tem mais. Marta tentou controlar Maria. Ela disse: Jesus, ela disse a Jesus: dize-lhe que me ajude. Ou seja, Marta não apenas apresentou a dor, ela diz para Jesus o que ele deveria fazer com Maria. Isso também é um sinal de sobrecarga. Quando estamos no excesso, queremos controlar tudo. Pensa bem, a gente quer controlar a casa,
a gente quer controlar a agenda, a gente quer controlar pessoas, a gente quer controlar ministério, a gente quer controlar a forma com que os outros servem, a gente quer controlar o tempo, a gente quer controlar até mesmo os resultados. E quando as pessoas não fazem do nosso jeito, nós ficamos irritadas. Aí a gente começa a cobrar, começamos a comparar, começamos a julgar, começamos a nos ressentir. Marta começou servindo, mas chegou a um ponto de cobrança. Ela começou com hospitalidade, mas terminou com irritação. Ela começou querendo honrar a Jesus, mas terminou questionando a Jesus. Esse é um ciclo do zelo que virou excesso. Começa com amor, depois vira obrigação, depois vira cobrança, depois vira ressentimento, depois vira exaustão, depois vira adoecimento. E por isso precisamos parar e perguntar: em que momento meu zelo deixou de ser amor e virou peso? Em que momento minha responsabilidade virou controle? Em que momento meu serviço começou a me afastar da presença? Em que momento eu comecei a cobrar os outros daquilo que eu mesma não tive coragem de organizar dentro de mim? Essa reflexão é necessária, porque Jesus não humilha Marta, ele revela o estado da alma dela. Jesus responde a ela: Marta, Marta. Veja como Jesus fala, ele chama o nome dela 2 vezes. Marta, Marta. Não é uma bronca fria, é uma intervenção amorosa. Jesus não está dizendo: Marta, você é um inútil. Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus não está dizendo: Marta, seu serviço não presta. Não, Jesus não está falando dessa forma com Marta. Jesus não diz: Marta, para de servir. Não, Jesus diz: você está ansiosa e afadigada com muita coisa. Jesus vai direto ao diagnóstico: ansiosa, afadigada, com muitas coisas. A palavra muitas é importante aqui. Muitas preocupações, muitas demandas, muitas tarefas, muitas obrigações, muitas vozes, muitas cobranças, muitas expectativas, muitas responsabilidades. O coração de Marta estava dividido e Jesus mostra que havia uma desordem interior. Ela precisa entender que nem tudo tem o mesmo peso, nem toda demanda tem a mesma prioridade, nem toda urgência é vontade de Deus, nem tudo que aparece precisa ser resolvido por você. Nem toda necessidade é uma missão para você. Isso é maturidade espiritual. Muitas mulheres precisam ouvir isso. Nem toda necessidade é uma missão para você. Você não é o Espírito Santo, você não é salvadora, você não é responsável por controlar todas as pessoas. Você não precisa carregar o mundo nas costas para provar que ama Deus. Você pode servir, mas precisa discernir. Você pode cuidar, mas precisa ter limites. Você pode amar, mas não pode se abandonar. Você pode ser disponível, mas não pode viver destruída. Jesus não estava rejeitando Marta. Jesus estava reorganizando Marta por dentro. E talvez seja isso que ele queira fazer conosco. Reorganizar nossas prioridades. Reorganizar a nossa agenda, reorganizar a nossa motivação, reorganizar a forma com que nós servimos, reorganizar a nossa alma. Talvez você esteja esperando que as pessoas mudem para você finalmente descansar. Quando me ajudarem, eu descanso. Quando reconhecerem meu esforço, eu fico bem. Quando minha família colaborar, eu paro. Quando a igreja melhorar, eu respiro. Mas Jesus começa tratando o lugar inteiro. Claro que responsabilidades precisam ser divididas. Claro que ninguém deve carregar tudo sozinha. Claro que existem cobranças, sobrecargas reais. Claro que há situações injustas, né? Mas também é verdade que se a alma continua inquieta, mesmo quando alguém ajuda,
ela encontra outro motivo para se preocupar. Por isso, Jesus não tratou apenas a agenda de Marta, ele tratou a ansiedade de Marta. Jesus não condenou o serviço de Marta, ele confrontou a ansiedade que estava governando o serviço dela. E então ele diz: uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte. Isso não significa que Maria nunca servia. Não significa que Maria era irresponsável. Não significa que Maria desprezava as demandas da casa. Significa que naquele momento ela discerniu a prioridade. A presença de Jesus era mais importante do que performance da casa. Ouvir a palavra era mais necessário do que impressionar com o serviço. Estar aos pés do Senhor era mais urgente do que cumprir todas as expectativas. Aqui está uma verdade que muitas mulheres precisam reaprender. Prioridade vem antes de produtividade. Você pode estar fazendo muita coisa e perder a coisa principal. Você pode cumprir muitas tarefas e negligenciar a sua alma. Você pode ser admirada por todos e estar distante do lugar secreto. Você pode parecer forte e estar espiritualmente vazia. Jesus disse: uma só coisa é necessária. A boa parte é Cristo. A boa parte é a palavra. A boa parte é estar aos pés do Senhor. A boa parte é organizar a vida a partir da presença dele. A mulher madura não é a que faz tudo. A mulher madura é a que sabe discernir o que é necessário. Isso precisa entrar no nosso coração, porque a cultura do excesso nos convence de que valor está em fazer muito, mas Jesus mostra que o valor está em escolher a boa parte. Não é sobre abandonar a responsabilidade, é sobre colocar essas coisas no devido lugar. Serviço tem lugar, família tem lugar, ministério tem lugar, casa tem lugar, trabalho tem lugar, acolhimento tem lugar, mas nada disso pode ocupar o lugar que é de Cristo. Quando Cristo deixa de ser o centro, até o serviço vira ídolo, até o ministério vira peso, até a ajuda ao próximo vira fonte de ressentimento, até a casa vira campo de ansiedade. Mas quando Cristo está no centro, o serviço encontra ordem, o coração encontra descanso, a mulher encontra direção e a alma volta a respirar. Hoje talvez você tenha se reconhecido em Marta. Você ama servir, você ama cuidar, você ama fazer bem feito, você ama receber Jesus na sua casa, você ama ser útil, você ama ajudar, mas também sua alma está inquieta. Talvez hoje você tenha chegado aqui com a sua alma extremamente inquieta. E Jesus não despreza você. Ele está chamando o seu nome com amor. Marta, Marta. Agora coloque o seu nome na frase. Ele vê seu esforço, mas também vê o seu cansaço. Ele vê as suas mãos trabalhando, mas também vê o seu coração sobrecarregado. Ele vê seu zelo, mas também vê quando esse zelo virou excesso. A resposta não é abandonar o serviço. A resposta é voltar aos pés de Jesus, porque uma mulher que aprende a estar aos pés de Cristo serve melhor, ama melhor, cuida melhor, discerne melhor, acolhe melhor, vive melhor o seu chamado. Marta não precisava deixar de amar Jesus. Ela precisava parar de servir com a alma governada pela ansiedade. E talvez essa seja a palavra para você hoje. Deus não quer apenas suas mãos ocupadas. Ele quer o seu coração inteiro. Então, sirva, mas não se perca. Cuide, mas não se abandone. Trabalhe, mulher, mas não substitua a presença por performance. Zele, para sermos zelosas, mas não transforme zelo em excesso. A boa parte continua disponível. Estar aos pés de Jesus. E eu quero terminar te fazendo algumas perguntas que precisam ser feitas a você. Em qual área da sua vida você tem confundido zelo com excesso? Na igreja? Na família? No ministério? No cuidado com outras pessoas?
Na casa? No seu trabalho? Nas cobranças que você coloca sobre você mesma? Você tem servido com alegria ou com inquietação? Você tem cuidado das pessoas sem abandonar sua alma? Você tem ouvido Jesus ou apenas trabalhado para Jesus? Você tem escolhido a boa parte? Ore sobre isso. Peça ao Senhor para reorganizar a sua alma. Peça ao Senhor discernimento. Porque nem tudo o que é urgente é prioridade. Nem tudo que pesa veio de Deus. Nem todo excesso, como eu já disse, é zelo. Nem toda pausa é fraqueza. Às vezes, parar aos pés de Jesus é o ato mais espiritual que uma mulher cansada pode fazer. Se essa palavra falou com você, escreva aqui nos comentários: eu escolho a boa parte. E compartilhe esse vídeo com uma mulher que ama servir a Deus, mas talvez esteja cansada por dentro. Que o Senhor nos ensine a servir com amor, mas sem inquietação, com zelo, mas sem excesso, com responsabilidade, mas sem perder a presença dele. Porque a boa parte não será tirada de quem escolhe estar aos pés de Jesus.